Graça e paz mais uma vez, povo de Deus. Hoje fui incumbido dessa missão preciosa, que é transmitir a palavra que é santa e eficaz, a palavra do nosso Deus. E hoje, meditando na hora do meu almoço, o Senhor falou comigo muito e é essa mensagem que eu quero deixar para meus irmãos. Nós precisamos buscar viver em espírito, assim como a palavra nos orienta, irmãos. Vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia, em Atos, no capítulo 1, versículo 4. Diz assim, a santa palavra de Deus. Aleluia. Numa ocasião, quando estava comendo com eles, ele lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizava em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Aleluia. Daqui a alguns dias. Aleluia. Jesus. Irmãos, no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, nós vamos aprendendo socialmente que deixamos sempre as melhores coisas para o final. Temos alguns exemplos. No Oscar, que é uma premiação muito conhecida, o melhor filme sempre fica no final do Oscar para apresentar. Quando um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher se interessam um pelo outro, antes do namoro vem o cortejo, mas a parte principal para selar esse namoro é o beijo, e ele vem depois. E um dos assuntos que o Senhor tratou já no final da sua missão, deixando o seu melhor, como sempre, foi o poder do Espírito Santo. No capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Marcos, ele fala de alguns milagres. E no fim, Jesus sempre dizia para eles assim: vá, mas não conte para ninguém. E por que eu me questionava? O Senhor sempre deixava essa ordem. E o Espírito Santo, na sua preciosa revelação, revela ao meu coração assim, que milagre qualquer um pode presenciar, mas testemunhar é para aqueles que são íntimos. Testemunhar é para aqueles que se colocam na posição de filho. Então, qualquer pessoa pode desfrutar de um milagre, porque quando a chuva ela cai para todo mundo. Ela não faz acepção, ela não escolhe. A mesma coisa, o Senhor, quando Ele quer abençoar, Ele não vai fazer acepção, Ele pode abençoar a mim, pode fazer um milagre na minha casa, mas pode fazer um milagre na casa de qualquer um. Mas, sabe, uma das grandes missões é testificar esse milagre pelo poder do Espírito Santo. E a missão de testemunhar é para quem é filho, gente. É para quem é íntimo. É para quem está lado a lado com o Espírito Santo. Para quem conhece ele de perto, para quem tem tratado ele como o seu fiel companheiro, que assim ele deveria ser na vida de todos nós cristãos. Sabe? Quem aqui poderia dizer, eu sou testemunha de Jesus? Quantos de nós podem fazer essa afirmação? Eu sou uma pessoa que testifica de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Mas a pergunta é, dentro dessa testificação, onde está o poder do Espírito, meus irmãos? Sabe,
Quando nós temos essa intimidade com Deus e o Espírito Santo, ele vem testificando e testemunhando através da nossa vida, os milagres começam a acontecer. Pessoas são curadas, vidas são salvas, outras são restauradas, demônios são expulsos, porque onde o Espírito Santo chega, as trevas dissipam. Aonde tem a presença do Espírito Santo, nenhum mal prevalece. Sabe, mas às vezes a gente estamos perdido em meio aos devaneios do mundo. Porque a Bíblia diz que enquanto Jesus falava das coisas do céu, muitos dos apóstolos estavam preocupados com as coisas dessa terra. E não é diferente comigo, não é diferente com você, muitas das vezes. Enquanto o Espírito Santo testifica das coisas do alto dentro de nós estamos preocupando com coisas terrenas. Nós estamos se preocupando com coisas superficiais, sabe? É com gás que vai secar, é com o talão de energia que tem que pagar. E não que isso não deva ser uma preocupação e uma responsabilidade, mas pensai nas coisas do alto, testificai das coisas do alto, andai com as coisas do alto em si. Você verá que todas as demais coisas o Senhor vai acrescentando, uma a uma. As bênçãos, os milagres, a cura, os testemunhos, o Senhor vai acrescentando. Quando você e Ele estão em uma só conexão, pensar nas coisas do alto. Aleluia, Jesus. Quando nós lemos a biografia de Martinho Lutero, em certo momento, Lutero conversava com um amigo e um deles fala: já não podemos falar que não temos ouro, mas também não temos poder para dizer levanta e anda. E a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a coisa mais preciosa, que é a sua salvação, que é a testificação de que você e o Espírito Santo eram um só, é de que no final você será salvo. Eu serei salvo. Talvez tenhamos ouro, mas não temos o poder para dizer levanta e anda. Então, no final das contas, se assim for, nós não temos nada, porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada faz sentido. Nada faz sentido. Nada funciona sem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia, Jesus. O reino de Deus, ele não é feito só de palavras, mas ele é feito de poder. Testificação no poder do Espírito. E nós precisamos testificar desse Espírito maravilhoso que tem andado e habitado em nós. Ore e os enfermos serão curados. Ore e os milagres acontecerão. Aleluia, Jesus. A gente tem que parar, sabe? De tanto blá blá blá, de tanto caô. E a gente tem que buscar se encher da presença do Espírito Santo. Buscar se encher do poder glorioso. Que só o nosso amigo Espírito Santo, aleluia, pode nos dar. Precisamos negar a nossa humanidade e viver como alguém que não pertence a esse mundo, mas como um ser celestial, porque tal o Senhor chamou para sermos. Nós temos que viver como alguém que sabe para onde vai voltar. Nós vamos voltar para casa muito em breve. Nós vamos voltar para o céu, nosso lar. Aleluia, Jesus. O poder do Senhor, ele vai ser manifestado na minha vida financeira, na sua vida financeira.
nas experiências que nós temos com o Senhor no nosso dia a dia. O poder do Senhor, ele se manifesta até nos momentos da nossa pequenez, da nossa pequena fé. Mas o Senhor, ele nos dava essa garantia. Se tiveres fé semelhante a um grão de mostarda, você dirá ao monte, mova-se, e ele se moverá. Talvez você possa dizer assim, mas eu não tenho tanta fé para ver essas manifestações. A sua pequena fé é suficiente. Coloque ela em prática, meu amado. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Há duas funções do Espírito Santo. Há diversas, mas eu destaco duas funções do Espírito Santo: salvar os perdidos e cuidar dos salvos. Então não há desculpa para dizer que você não pode ter um momento de comunhão com Ele. Ah, eu estou perdido. O Espírito Santo pode te salvar essa noite. Ah, eu estou salvo, mas eu não sinto essa presença. O Espírito Santo pode cuidar de você. Aleluia! Só a intimidade nos faz rejeitar os prazeres carnais, sabe, irmão? Eu estava conversando com um amigo hoje mais cedo e ele estava falando para mim, né, que já está quase 4 anos caminhando num processo com o Senhor. Mas ele falou, eu não estou conseguindo deixar o vício do cigarro. É luta, eu travo essa luta diariamente comigo mesmo. Será que eu vou perder a minha salvação por causa disso? E eu estava falando com ele, dizendo assim, sabe, meu irmão, muitas das vezes a gente diminui muito o poder da cruz e da graça de Jesus. Eu oro e creio que você vai se libertar desse vício. Mas o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos purificar de todo pecado. Ele é suficiente para nos salvar, para garantir a nossa morada celestial. Por isso, meu irmão, o que talvez esteja faltando para você, eu dizendo isso para ele, é buscar ser amigo do Espírito Santo. Porque só ele tem poder para nos fazer rejeitar os prazeres da carne. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue mudar um homem mau, tirar a nossa cultura carnal e nos colocar em uma dimensão espiritual, celestial, e nos garantir uma morada com Deus. Por isso, meu irmão, a minha palavra essa noite é: busque a intimidade com o Espírito Santo para experimentar o poder que ele tem para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz que excede todo entendimento esteja conosco.